Qual é o nome completo da senhora? Meu nome é Sara Dicker. Senhora nasceu onde, Ricardo? Nasci. Fica daqui. Que a senhora olha mais para o pai. Nasci na Polônia, cidade de Łódź. Quando completei 14 anos, começou a Segunda Guerra Mundial. Foi o 1º de setembro. Em 7 dias, os alemães ocuparam Łódź. Então, para as boas-vindas, eles logo, quando a gente saiu de manhã na rua, tinha na praça uns 8 a 10 homens enforcados. E isso se repetia todos os dias. Judeus? Judeus. Aí eles começaram a primeira coisa procurar os intelectuais, religiosos, dirigentes de partidos e mataram. Inclusive meu cunhado era noivo da minha irmã, ele era dirigente de um partido político, ele tinha que fugir. Aí eles começaram a organizar o gueto. E quando foi em maio de 1940, fecharam o gueto. Aí eu fiquei 4 anos, durante 4 anos fiquei no gueto. O gueto era fechado totalmente. Não tinha o gueto. Ele foi feito no bairro dos judeus mesmo? No bairro dos judeus. Quer dizer, tinha lá católicos também, mas eles saíram, tiraram todos os católicos e fecharam só. Inclusive, eles traziam transportes de gente de Tchecoslováquia, de Áustria, de Romênia, traziam transportes e o espaço não dava. Então, em cada quarto tinham-se 3, 4 famílias, 2 famílias, dependendo do tamanho do quarto. E começaram a organizar trabalhos. Fábricas. A gente trabalhava em como é que chama? Armamentos? Armamentos não. Isso não deixavam lá trabalhar. Com medo de a gente aproveitar e fazer um levante, né? Então, trabalhávamos mais em fábricas de esses, como chamam, sacolas para exército, cintos, coisas assim, roupas formando roupas, sabe? Isso tudo, gente, e tinha de metalúrgica, mas tudo assim, coisas sem perigo nenhum, nada de armas. E a gente trabalhou, então cada um que trabalhava ganhava um carteiro. Em 1942, os alemães entraram um belo dia, a gente já ficou horrorizado quando a gente sabia que era Rollkommando, chamavam. O que é isso? O Roll é um comando do SS, que geralmente matava. Nessa época, continuavam os enforcamentos, as perseguições? Já não é todo dia, mas continuava. Nesse meio tempo, a fome era cada vez mais dramática. E em 42, quando chegou o Rollkommando, eles começaram com registros. Eles entravam nas casas com registros de pegar crianças até 10 anos e idosos. E eles já vinham com os caminhões de câmaras de gás. Nessa época, os judeus sabiam que esses caminhões... Já sabiam. Já sabiam. Então, mas isso não dava certo para eles, porque muita gente fugia, escondia as crianças. Inclusive, meu primeiro marido escondeu o pai. E nesse meio tempo perdeu a filhinha, a menina. Porque não podia
dos dois cuidar de uma vez. Depois o pai também morreu. Mas eles viram que não está dando certo, porque muita gente se escondendo das crianças. Então, eles mudaram de tática. Eles pegavam quarteirões inteiros e desocupavam, tiravam todo mundo das casas para a rua, né? E formavam 2 filas, com 2 oficiais nas pontas. Aí já não olhavam mais carteiras, quer dizer, a gente mostrava a carteira, a maior parte eles deixavam, mas aí já era de acordo com a cara das pessoas. As crianças pegaram todas. Numa semana eles mataram 25.000 crianças, só de crianças, fora velhos. Nos caminhões de gás. Nos caminhões de gás, já de uma vez. E esse foi assim, uma semana assim, dramática demais, que não dá nem para descrever. A gente chegou depois da semana, a gente chegou no trabalho, então todo mundo em prantos, um perdeu a mãe, outro perdeu o pai, outro perdeu filhos, inclusive que eu assisti dos primeiros dias, quando eles andavam ainda com registros, eles chegavam numa casa, uma vizinha nossa, uma terceira, quarta casa da nossa, ela tinha 5 filhos. O mais velho ia completar 10 anos em 15 dias. Eles levaram 5 minutos. A mulher deitou no chão, beijando as botas do oficial, para deixar só o mais velho, só de 10 anos. Eles não deixaram, levaram 5. Então foi assim uma semana muito dramática, muito assim, traumatizante demais. Por mais que eu senti isso, eu tinha já naquela época uns 16 anos, não, como eu não era mãe, não conseguia se sentir o drama. Depois que eu já vim para o Brasil e eu tive meu primeiro filho, eu comecei a passar mal. Às noites, eu sonhava, tive pesadelos, que estou matando um menino, que ele está no meio do fogo, e não deixavam me chegar perto para salvar. E eu gritava e chorava, isso era noites e noites aqui. Porque eu comecei a me dar conta o que é filho. Mas depois daquela semana, voltando para o assunto, nós fomos trabalhando, foi até 44. E nesse meio tempo, eles tiravam gente com a desculpa que eles vão levar para a Alemanha para trabalhar. E era para os campos de extermínio? Era para os campos de extermínio. E os judeus sabiam disso? Não. Nem imaginavam? Não. Muitos se inscreveram voluntariamente. E quando aconteceu esse extermínio coletivo através dos caminhões de gás, o que os judeus imaginavam que estava acontecendo? Que o mundo sabia, o mundo não sabia? Não, a gente sabia que vai para a morte, mas não sabiam que os caminhões estavam ali perto. Conseguiam entender de alguma maneira o que estava acontecendo? Não, a gente sabia assim parte, mas não acreditava. A gente sempre se apegava a uma esperança. Sempre se apegava a alguma esperança, às vezes vai trabalhar, às vezes vai se salvar, às vezes vai sobreviver. A gente também não tinha noção que vai demorar essa guerra 5 anos. Os alemães tinham alguma forma de contato diário com os judeus? Não. Contato diário não tinha. Não conversavam? Não. Os poloneses? Não. Nem as polonesas, não chegava. Inclusive o gueto era cortado por uma rua que passava, onde eu tenho o retrato, que passava um bonde. Mas nessa rua, na cerca, onde cercava o gueto, de 10 em 10 metros tinha uma guarita com guarda. Para os judeus não se misturarem? Não misturar nem conversar. E nessa rua passava um bonde que ligava outros 2 bairros. Quer dizer que os judeus não tinham nem ideia do que acontecia fora do gueto? Não. A gente não sabia nada.
A gente lá não podia andar de noite, né? Depois das 6 horas não podia mais andar na rua. Então a gente, para poder se movimentar, para poder ter contato um com o outro prédio, com a outra rua, a gente abria passagens nos fundos dos quintais dos outros prédios para poder ter maior movimento. E qual era a sensação que os judeus tinham na época? Alguma esperança? Esperança. Medo? Que tipo de... Mas a gente tinha sempre esperança. E medo também. Mas depois, quando eles... Chegou numa época que eles foram liquidar o gueto. Em 44? Em 44. Em setembro. Começaram antes, mas liquidaram em 44. Liquidaram o gueto. Em setembro de 44. Ainda tinham muitos judeus no gueto? Tinha. Crianças já não tinham mais, não? Não. Crianças não tinham mais. Quer dizer, tinha adolescentes, né? Crianças não tinham mais. Então, eles começaram a desocupar por partes. Por quarteirões, ruas e tal. E eu estava sozinha com minha mãe, porque meus irmãos tinham fugido para a Rússia. Antes da guerra ou já... Já quando os alemães entraram. Justamente quando eu comentei que meu cunhado era dirigente de um partido político, ele tinha que fugir. Então casou com minha irmã, para ela não ir sozinha. Se eles não iam sozinhos, meu irmão foi junto. Mas nunca mais tive notícia deles. Quer dizer, até 41 a gente tinha cartas, tinha correspondência deles. Até a Rússia entrar em guerra com a Alemanha. Depois disso acabaram... Depois disso acabou tudo. Qualquer notícia. E eu com minha mãe e uma vizinha com a menina da minha idade, e mais uma prima dela, nós nos escondemos num lugar onde já foi evacuado, já foi liquidado. Não tinha mais ninguém. Aí eles já não iam procurar. Então nós nos escondemos lá para não ir para a Alemanha, para o campo de concentração. E a gente já sabia que ia para o campo de concentração. Aí de noite a gente saía para procurar alimentos e de dia a gente ficava lá escondido. Então tinha lá uma casa de 3 andares. A gente ficou num lugar no 3º andar e tinha uma porta meio aberta assim para uma despensa. E durante o dia a gente se escondia nessa despensa. E na parede a gente pendurava uma colcha suja, botava tudo que tinha lá de sujo naquele lugar, a gente botava lá encostado, que a colcha não chegava até no chão. Botava lá. E os alemães tinham pavor de sujeira, né? Eles são muito limpos. Isso é verdade. Até que um belo dia, um oficial nos viu lá. E eu que vi ele entrar, eu comecei a gritar que vem um alemão, vem um alemão, vem um alemão, e nós escondemos lá nessa despensa. Foi durante 24 horas. Ele chamou reforço, chamou bombeiros, soldados, arrancavam o chão do terreno, arrancavam tábuas do teto, reviraram, quebravam paredes para procurar, porque eles sabiam que tem gente, ele nos viu. E quando eles entraram, tinha o fogão aceso com a panela de sopa no fogão, cozinhando. Quer dizer, eles tinham certeza que tem gente. E não conseguíamos achar. Durante 24 horas. E nós naquela despensa, eu fiquei tão traumatizada, que no dia seguinte falei, eu vou me apresentar. Mamãe chorava, me pedia, pelo amor de Deus, nós temos uma chance de se salvar. E eu falei, não, eu vou, não aguento mais, eu vou me apresentar. Aí mamãe e pai fomos todo mundo. Aí fomos levados para Auschwitz.
Isso já foi praticamente o último, o penúltimo transporte que saiu do gueto. O gueto já estava vazio. Só que as pessoas que eles depois achavam, deixaram lá para limpar o gueto. Chegamos no Auschwitz, aí chegamos na estação, lá onde o trem parou, começaram um voo separado. Jovens, velhos, à direita, esquerda. Sei que eu fui separada da mamãe. Mamãe foi logo para o crematório. E eu fui para o outro lado com os jovens. Aí nos levaram para um banho. Depois a gente não sabia mais o que aconteceu. Só depois a gente soube de outras pessoas lá no campo, que já estavam lá, que essas pessoas todas foram para o crematório. E fomos no banho, eles tiraram tudo que nós tínhamos. Inclusive cortaram o cabelo do corpo todo. Tudo. E davam um vestido para cada um. Depois levaram todo mundo para uma praça. Mandaram tirar esse vestido. E gente ficou lá nu, todo mundo naquela praça, umas 400 pessoas. E começaram a escolher as pessoas que não têm saúde, como se diz. Que eles iam mandar para trabalhar pessoas com saúde. Então eles separaram 30 e poucas pessoas. Uma que estava grávida, uma que perdeu tirar um neném pequeno, que tinha ganho recentemente, e como já tinha uns 2 dias que não amamentava, estava com o seio muito cheio. Uma tinha uma ferida na perna, outra tinha uma sujeira, eu estava arranhada no ombro, de gente ficar escondido, sem banho, sem nada. Então, nos separaram e falaram que levam aquela turma toda para a Alemanha para trabalhar. Mas era mentira, jogaram todo mundo no mar. Jogaram onde? No mar. No mar? Porque nessa mesma turma tinha uma conhecida minha, meio parenta. E eu, depois da guerra, encontrei com ela. E ela se salvou também por um milagre. Que essa turma que chegou junto dessa turma dela, foi todo jogado no mar. Em alto mar? Em alto mar. Para se afogar? É. E nós fomos levados já para Auschwitz, para um lugar lá, uma parte de lá, e já... Eu sei que uma lá perguntou, uma que estava tomando conta de nós, pegaram lá uma que tinha lá mesmo judias polonesas, que faziam serviço de tomar conta e tudo. E uma outra passou e eles, que estamos no chão, deitados, sem comida, sem bebida, sem nada. Eles, que eles estão fazendo aqui? Ela falou, vão para a frigideira. Porque a gente sabia que vai para morrer. A gente estava esperando, ela disse, estamos esperando de noite, é perto de um ambulatório que nos jogaram lá. Que nós íamos esperar o caminhão de noite, quando apanhava os mortos e os moribundos, que iam levar nós também. Porque lá, o Auschwitz é grande, de um lugar para o outro é bem grande. Aí passou uma hora lá, uma senhora, depois a gente soube, é uma tcheca, uma médica. E ela conversou com essa que estava tomando conta de nós só ouvimos ela falando, mein Gott, Sie sind doch alle jung und gesund. Ela disse, meu Deus, são todas jovens e sadias. Isso nós ouvimos ela falar, ela gritou alto. Aí ela saiu correndo. Sei que quando foi de tarde, ela falou, levantam, depressa, porque era na hora de fazer a contagem, né? E
Nós entramos na contagem, quer dizer, ela nos salvou. Ela procurou primeiro saber cada uma o que tem, o que não tem. Ela olhou qual era o problema e ela nos salvou. Aí ficamos lá no meio de uma turma da Hungria, porque a nossa turma foi toda para outro lugar, que na época a gente não sabia, né? Depois a gente soube que foram para o mar. Lá eu fiquei 6 semanas. A gente ficava em barracões, no chão só, ganhava cada 5 mulheres, ganhavam 2 cobertores, um era para forrar e outro para cobrir, assim. Então, quando queria virar, tinha que virar todo mundo. Comidas davam sopa em panelas, de acordo com o tamanho da panela, para tantas pessoas. Era de 3, 4 pessoas, até 8, 10, se era a panela grande. Sem colher, sem garfo, sem nada. Então, a gente escolhia, a gente apanhava no chão, lá no pátio, com pauzinhos de madeira, para catar os pedaços de abóbora lá que tinha, de não sei o quê. E depois a gente comia os goles. Você dá 2 goles, você dá 2 goles, você dá 2 goles. Depois outra vez a rodada, assim a gente comia. Frio era lugar muito montanhoso lá, o Auschwitz. Então durante o dia só era quente que queimava. O de noite era um frio que congelava. Quando a gente queria lavar o vestido, a gente lavava, deixava no chão para secar. Durante o dia, a gente andava nu. Tinha outra opção. E lá eu fiquei 6 semanas. Trabalhando com o quê? Nada, já estava em liquidação, já estavam liquidando Auschwitz. Já estavam transportando todo mundo para a Alemanha. Durante esse tempo que a senhora teve em Auschwitz, a senhora viu algum transporte chegando? Não. Já não tinha? Não, na parte que eu estive, não vi não, porque lá é muito grande, então, e gente era isolado, era um pedaço que era todo cercado e só ficava lá, com aquele barracão para nossa turma, só, sabe? E um belo dia chegaram lá, e eles quando eles escolhiam gente para trabalhar, que lá era assim, as empresas, vamos dar um exemplo, quando precisavam, como antigamente, os escravos, pessoa, vamos dizer, um fazendeiro que tinha uma plantação, precisava de escravos, ia no mercado, escolhia, eu preciso de tantos e tantos escravos, comprava os escravos. Só que eles não compravam, né? Ganhavam de graça. Então, no vez em quando vinha lá gente, com um oficial, escolhia pessoas para levar. Aonde, gente? Não sabe. E um belo dia chegou uma mulher de branco, com um oficial, os oficiais. E eles tinham ainda, quando pegavam, escolhiam uma turma, e quando pegava, vamos dizer, eu falei, eu sou irmã dela, aquele junto, aí eles separavam mesmo. Sabe? Eles tinham uma vontade, então, de ferir, de humilhar. Teriam todo jeito, tanto moralmente como fisicamente, e batiam, e maltratavam, de toda maneira. Isso era diário, até os soldados, inclusive? Os soldados, assim, não ficavam o dia inteiro juntos, né? Mas, no mesmo quando eles chegavam, né? Quer dizer, que não precisava ter uma ordem superior? Não. As próprias, esses que tomavam conta, achavam que elas são donas do mundo, elas próprias batiam na gente, eles chamavam capo, batiam na gente. E nessa época, qual era o sentimento das prisioneiras em relação a esses capos, essas capas e os... Um ódio.
Lógico, porque eles eram prisioneiras igual a gente. Só que ganhavam, como se diz, uma graça, ou precisavam delas para tomar conta, adoçavam a boca delas com alguma coisa a mais, vamos dizer, um privilégio a mais. E eles aproveitavam disso. Depois eles pegavam a turma toda e transportavam. Aí foi no transporte, não sei se você viu esses filmes, Holocausto, esses outros, e eu não assisto esses filmes. Mas às vezes um pedacinho eu vejo. Então aquelas partes de transporte, de trens, turmas, mas é idêntico. Dentro dos vagões de gado, a gente ficava igual sardinhas numa lata. A senhora foi num desses transportes trabalhar? Aí fomos, agora no meio do transporte, quando parou o trem num lugar, a gente não sabia porque era trancada, fechada. Metade do transporte foi tirado. Porque saiu de lá um trem, vamos dizer, não lembro exatamente, de 20 vagões, chegamos em Bergen-Belsen com 10. E não ficaram sabendo que Até hoje. Nunca se soube onde eles foram levados, para quê e como, sumiu. Porque tinha pessoas que a gente já fazia amizade, já conhecia, chegamos em Bergen-Belsen, procuramos essas pessoas, não estavam. Aí chegamos em Bergen-Belsen, na Alemanha. Lá já eram assim, já não eram barracões, lá eram barracas. Barracas de exército que estavam estragadas, furadas, botavam lá pra gente. E uma palha no chão só. Aí a gente ficou lá, mas lá para nós já era uma festa, que cada uma ganhou um caneco para ganhar sol. Então era assim, um milagre. A gente pulava de alegria, para você ter uma ideia. Pulávamos de alegria que ganhávamos cada um caneco. Lá ficamos 3 meses, também sem trabalhar, sem nada, só vagando. A gente dormia nas barracas assim, com as pernas assim entrando. Então, para passar entre 2 fileiras, quando a gente precisava sair lá fora, né, para necessidades, a gente tinha que olhar muito e andar para não pisar na cabeça de alguém, na perna de alguém. De lá eu fui... Mas lá, quando chegavam para escolher gente para trabalhar, já eram mais humanos um pouquinho. Quando a gente falava que é irmã, que é amiga, aí deixávamos junto. Nessa época a senhora já tinha notícia do mundo lá fora? O que estava acontecendo na guerra? Não. Continuavam completamente isolados? Completamente isolados. Aí de lá eu fui levada para Magdeburgo. Lá já era, o campo já era antigo, organizado, sabe? Já era muito organizado, muito bom. Relativamente bom, já tinha esses beliches, né? A gente já não dormia no chão nada. Aí ficamos lá e fomos trabalhar. Aí a maior parte foi para as fábricas de armamento. E eu mais com 24 meninas, era uma mocinha, eu tinha na época já 18 anos. Aí fomos trabalhar numa cantina. Cantina dos superiores, dos alemães que trabalhavam nas fábricas, com os mestres, com os outros. Né? Aí ficávamos lá. E isso foi mais ou menos novembro, dezembro. Chegamos lá. De 44. De 44. Aí quando foi... Aí começamos a ter notícias de fora. Que nas fábricas, os companheiros nossos,
nas fábricas, trabalhavam juntos, lá tinha, era a cidade praticamente de campos. Campo de concentrações e campos livres, de italianos, belgas, esses que inscreveram-se para trabalhar e eles ficavam morando em campos, mas ficavam livres. E eles trabalhavam nas mesmas fábricas, apesar que com vigilância, mas já tinham certas notícias. Podiam já transmitir as notícias. Aí, quando foi em 16 de janeiro, começaram os bombardeios. No campo? No campo. Quer dizer, na cidade, né? Eles bombardeavam a volta direitinho. Eles tinham, parecia uma fotografia. E quando começaram a surgir essas notícias, qual tipo de conversa que os prisioneiros tinham? Esperança? Ainda havia uma esperança? É uma esperança de sobreviver. A gente sabia já que a guerra está no fim, que a Rússia está avançando, que os Estados Unidos estão avançando. A gente já sabia que está no fim. Então a gente já tinha esperança que vai sobreviver. Quando chegou essa notícia, eles não aceleraram o processo de extermínio nos campos, não? Aceleraram. Pois é, vou chegar. Mas os bombardeios era uma guerra psicológica, além dos bombardeios, além das bombas, era uma guerra psicológica. Os bombardeios eram assim, no relógio, meio-dia e meia-noite. E os alemães já estavam amedrontados? Apavorados. E mudou o tratamento em relação aos judeus? Não. Não mudou. Quer dizer, alguns elementos, algumas pessoas, não vou dizer todos, porque inclusive essa chefe, que era a chefe dessa cantina, ela não salvou. Que ela não deixou nós ir para o campo, ela não segurou lá na cantina. Ela dava comida para nós. Ela praticamente nos salvou. Quer dizer, contavam lá, uma ajudante lá contou que ela, antes da Primeira Guerra, ela era solteira, que tinha um noivo judeu, que por isso ela se apaixonou, se gostou de nós, não sei se é isso. Tinha um guarda, porque nós trabalhávamos lá, mas com guarda sempre nos cuidando de nós. O guarda era um homem mais velho, de uns 50 e tantos anos, 60 anos. Ele era mais humano, ele conversava com a gente, sabe? Ele não maltratava. Então, mas em geral, isso são assim, algumas exceções, né? Aí, mas todo dia e toda noite, meio-dia e meia-noite, tinha um bombardeio. A cidade estava em chamas, porque cortou a água, então gente do campo tinha que sair para buscar água. Então a gente passava pela cidade, acompanhado, com guardas, com tudo, né? Aí a gente via a cidade estava em ruínas, em chamas, mas o campo estava intacto. O campo não foi bombardeado? Não, estava intacto. E isso levou assim um tempão, janeiro, fevereiro. Chegava meio-dia, os funcionários todos da cantina dos alemães subiam para ir nos subterrâneos, né? E a gente ficava lá com guarda, na cantina mesmo, apesar que a cantina era subterrânea também. Meia-noite, todo mundo no subterrâneo, mas nós estávamos guardados, trancados dentro dos blocos, né? Não podia sair. Do campo. Do campo. Aí a gente morria de medo, né? E
Isso é difícil explicar, difícil de contar o que a gente sentia quando ouvia aquele zzz, quando caía a bomba. Isso eu ouvia perfeitamente, né? E quando dá os tolos, a gente escuta os tolos, já não tem perigo. O perigo era quando a gente escutava o zoom. Aí vi um pavor. O pavor. Mas o pavor é incalculável de explicar. Principalmente alguns todos jovens, meninas, sabe? De 15 anos, 16 anos, 18, sabe? Muito crianças ainda. Pelo que a gente já passou e tudo. E ficávamos lá até... Aí a gente já teve notícia. Magdeburgo, antigamente, na Primeira Guerra, era uma fortaleza. Sei que um belo dia nós acordamos e não tinha nenhum guarda no campo. Então, alguns presos começaram a correr para a cidade. Então, tinha lá umas pessoas para não correr. Não, aí desceram paraquedistas americanos. E pediram para não sair, não correr. Pode ter armadilhas, pode ter bombas, pode ter minas, pode ter não sei o que. Para a gente esperar que o exército americano está se aproximando. Aí ficamos lá, tomamos conta do campo. E o que foi feito dos capos nessa época? Eles foram feitos prisioneiros? Olha, quando acabou, mas ainda não tinha acabado, porque o exército alemão fugiu. Mas o SS e a juventude hitlerista resolveram lutar pela cidade. Então, receberam ordens para tirar todos os estrangeiros da cidade. Aí tiraram, nos levaram. Mas eles queriam apagar testemunhas, né? Que já estava no fim, eles viram que estava no fim. Aí, no lugar de nos libertar, eles nos levaram para um campo de futebol, andamos 20 e tantos quilômetros até um campo de futebol. Aí jogaram granadas em cima de nós. Quem se conseguiu salvar começou a fugir. Aí, em volta do campo de futebol, tinha trincheiras. Então, tinha lá soldados com metralhadoras, metralhando. Alguns tinham bons, indicavam o caminho para fugir. Mas isso eram muito poucos. Quer dizer, depois, quando a gente queria saber notícias de alguém, só perguntou se saiu do campo. Se saiu do campo. Porque mataram lá muita gente com as granadas e com as metralhadoras. Eles queriam acabar com todo mundo, não queriam que ninguém se salvasse. Como que a senhora conseguiu sair? Nós saímos fugindo, correndo. As minhas amigas foram correndo. E os aviões americanos estavam só metralhando e bombardeando. Você já não chegou a ser levada para o campo de futebol? Uma amiga minha morreu, acho que quando deu um estouro, ela levantou a cabeça, um pedaço pegou ela aqui na cabeça. E ela morreu em cima de mim. E eu estava atrás dela. Se ela tivesse deitada, vinha para mim. A gente fugiu de lá. A gente escondeu num porão, numa fazenda, não sei onde. Eu nem sei, para você contar a verdade, não sei, porque eu andava igual um zumbi. Eu não olhava, não ligava para as metralhadoras,
não ligava, as minhas amigas me puxando, e eu andava feito tonta, sabe? Eu não sei como me salvei de lá, não sei. Isso porque a senhora estava muito impressionada? Muito, já assim, traumatizada completamente, ainda com a minha amiga morrendo em cima de mim, sabe? E com as metralhadoras em volta, tudo. E eu já não estava ligando mais para nada. E eu não sei como eu cheguei no porão lá daquela fazenda. Aí, depois dessa fazenda, um belo dia, nós estávamos lá escondidos, uns 3 dias. Chegaram os soldados e nos levaram lá para um bosque. Soldados alemães. Os alemães. Aí já tinha lá muita gente dos campos livres, dos campos de concentração, de todos os campos, tinha umas 4, 5 mil pessoas lá. Aí a gente já tinha mais contato com os italianos, com belgas, holandeses. Aí a gente já soube da situação. Mas isso já era no fim, né? Então, como eu me salvei, tanto no Auschwitz como lá, é um enigma. Perdi a família toda, até meus irmãos na Rússia. Eu tive notícias que foram vistas em 41, em uma cidade que foi depois ocupada pela Alemanha. Então, não salvaram. A senhora teve notícia de outras pessoas de Lodz? Logo depois da guerra, eu voltei para o Lodz. Quando terminou a guerra, voltei para o Lodz. Tá? Mas não achei ninguém, não achei mais nada. Na casa onde a gente morava, não achava nem o retrato de ninguém. Eu tenho o retrato da minha família. Meu primo, eu tenho um primo na França. Ele mora na França desde 1920 e tanto. Que tinha na casa dele um retrato da minha família já meio estragado. Ele mandou fazer uma cópia, constituir, sabe? E me mandou esse único retrato que eu tenho. E era uma família numerosa? Nós éramos 3 irmãos. Os pais. Eu tinha muitos tios, tinha primos. Nossos tios moravam no interior. No interior eles matavam mesmo na cidade, mesmo. Eles abriam covas coletivas, jogavam todo mundo dentro e cuidavam com. A senhora ficou sabendo isso depois da guerra? Depois da guerra, a gente soube. Bom, voltando um pouco, como que a senhora foi libertada depois que os alemães prenderam nessa fazenda? Quando reuniram todo o pessoal dos campos? Lá no bosque? Sim. Lá no bosque? Lá os alemães já não interferiam mais na vida da gente. Eles traziam todo dia, todo segundo dia, traziam um saco de feijão, de os alimentos, sabe? E a gente sozinha cozinhava, a gente dava um jeito, arranjava porque desses do campo livre, trouxeram muito do teu, eles tinham o tecido de casa e cozinha e coisas, sabe? Então, eles dividiam com a gente, emprestavam. Então, assim a gente comia, a gente ficou lá até no fim. E quando terminou, houve um... A gente não sabia, né? Mas esses italianos, com esses franceses, todo dia, mas nenhum deles judeu. Eles falaram, uma noite nós ouvimos muitos tiros. Aí, de manhã cedo, eles falaram conosco que acabou a guerra. E a gente não acreditou. Quando demorou uns 15 minutos a gente discutindo com eles, apareceu um jipe com russos, 4 russos. E todo mundo pegou do jeito que estava e saímos pela estrada. Né? Aí chegamos na estrada
eu presenciei o encontro dos americanos com os russos. Parou um jipe de americanos, um jipe de russos, desceram dos jipes, estenderam as mãos, foi onde eles se encontraram, justamente no lugar onde eles se encontraram. E a partir daí, como a senhora ficou na Alemanha? A partir daí, nós começamos a voltar para casa, né? À noite. Houve algum tipo de reação aos alemães depois da guerra? Algum problema? Os judeus tentaram tomar alguma atitude de revanchismo? Não tinha judeus. Os próprios russos não acreditavam. Quando a gente encontrava a rua, porque essa parte, nós fomos, vamos dizer, desse ponto da Alemanha, nós fomos para a direção da Polônia, né? Então era ocupado pela Rússia. Então a gente encontrava russos e falávamos que nós somos judias, juntamos uma turma que andávamos juntos de uns 34, 30 e tantas mulheres. Eles não acreditavam. Como? Pelas nossas notícias, não sobrou nenhum judeu. Vocês são alemãs fugitivas? Aí a gente tinha que falar com eles judaico, Yiddish, para eles verem que nós somos judias. Aí eles nos davam muita ajuda, né? Davam alimentos, arrumavam lugar para dormir, para passar, né? Para descansar. E a gente ficou andando, porque não tinha condição. Depois fomos separando para pedir caronas nos caminhões do exército, para pedir caronas. Caronas para todo mundo, ele não tinha condições. Então fomos separando em vários grupos, sabe? E até chegamos no Lodz. Como que a senhora encontrou o Lodz? Lodz não foi bombardeado. Lodz estava do mesmo jeito que estava, sabe? O único lugar onde era o gueto, que era destruído, o rádio estava destruído. Antes da guerra, a população judia de Lodz era grande? Muito grande. Muitas sinagogas, muita atividade religiosa? Muitas sinagogas, muitas atividades religiosas. Além das sinagogas grandes, tinha praticamente em cada prédio, em cada lugar, tinha uma mini sinagoga para rezar, sabe? No nosso prédio onde a gente morava, tinha 4. Então era uma comunidade forte em relação à cidade? Forte. Proporcionalmente a uma população grande? É. A população judaica era muito grande. E quando a senhora voltou, como que a senhora encontrou? Ninguém. Tinha essas pessoas que ficaram, que eles depois acharam, depois de dar o gueto, que ficaram quase 500 pessoas, também se salvaram por milagre. Os russos entraram de surpresa, porque as covas já eram abertas para eles. E quando a senhora voltou, as casas estavam abandonadas ou os poloneses já haviam ocupado? Algumas tinham ocupado, mas a maior parte era abandonada. A senhora sentiu preconceito Depois da guerra? Quando a senhora voltou a Lodz? Senti. Dos poloneses com relação aos judeus que voltavam? Como? A senhora lembra de algum fato? Teve um fato, nós andávamos na rua, não lembro se nós estávamos falando Yiddish ou o quê. Aí passaram 2 caras lá, poloneses, eles falavam, não sei o que, esses judeus estão tomando conta de tudo, uma coisa assim. Depois da guerra? Depois da guerra. E antes da guerra? Antes da guerra, isso é uma parte, né? Era muito forte o antissemitismo. Escolas eram separadas, de crianças judias e polonesas. Não podia estudar junto. Fora disso, para chegar em casa também tinha que se defender de jogar pedras, de bater. Isso entre crianças, né? Entre adultos, mesma coisa. O antissemitismo era muito grande. Para entrar um estudante para entrar na faculdade,
Era, não sei se era 1%, ou não sei quanto, que podia entrar na faculdade. Quer dizer, profissionais liberais judeus eram contados nos dedos. E quando os alemães entraram na Polônia, a senhora lembra de algum fato que mostra a reação dos poloneses? O que os poloneses fizeram, se eles estiveram dos lados alemães contra os judeus? Qual foi a reação deles na sociedade? Olha, no Lodz, principalmente, muitos poloneses, muitos eram, porque lá é uma cidade industrial, e lá tinha muito alemão, ou descendente de alemão, sabe? Então, eles não ajudavam em nada. No interior, tinha mais que ajudar. Mas no Lodz, principalmente... Agora, tem exceções. Quando começou a guerra, nós tínhamos um amigo, um fazendeiro alemão, né? Que gente todo ano ia lá nas férias, ele alugava para nós uma parte da casa, um quarto, 2 quartos, para a gente passar as férias. Quando começou a guerra, ele começou a trazer para nós batata, legumes, coisas. É um velho já. Agora os filhos não podiam. Um dia ele falou, eu sinto muito, eu não posso trazer mais, meus filhos não podem saber. Os próprios filhos estavam contra. Os próprios filhos já estavam envenenados. E a senhora sentia isso também por parte da população polonesa? A mesma coisa. Os poloneses eram muito antissemitas. Durante a guerra, a senhora lembra de algum fato? Durante a guerra eu não tive com eles nenhum contato. De algum conhecido? Nenhum contato. Chegaram a ter informações do levante no gueto de Varsóvia? Do gueto de Varsóvia? O gueto de Varsóvia, acho que já foi depois que foi liquidado o gueto de Lodz, se não me engano. Tenho certeza não. Não, a gente não tinha nenhuma notícia. Que eles logo começaram a guerra, a primeira coisa, eles confiscaram, tiraram todos os rádios, tudo. A senhora sentiu no gueto, ou posteriormente nos campos, algum movimento entre os judeus, por menor que seja, para tentar uma fuga ou tentar combater todas essas opressões? Olha, no gueto houve várias tentativas de fuga, no princípio. E foram mortos todos. Eles ainda traziam os corpos para mostrar, e penduravam para mostrar e tal, sabe? Então, depois não houve mais tentativas. Pai da senhora, que notícia a senhora teve? Como foi que separou da família? Meu pai morreu em 44, no gueto. Ele adoeceu, ele teve um infarto e morreu em 44. Por coincidência, a diferença de 5 anos, meu filho mais velho, Deus deu para ele muita vida e saúde, nasceu no mesmo dia, na mesma data, na mesma hora da morte do meu pai. E quando a senhora voltou a Lodz, depois a senhora teve notícia o que teria acontecido com a população, para onde eles teriam sido encaminhados, seriam todos para Auschwitz, para outros campos de concentração? Não, tudo foi para Auschwitz comigo. Esse foi o ponto de partida. Foi para Auschwitz. De Lodz foi para Auschwitz. Agora, dos outros lugares, porque tinha outros campos, na própria Polônia tinha outros campos, né? Como chama o campo lá? Tinha outros campos lá na própria Polônia, né? Sim. Mas de Lodz foi todo para Auschwitz. O transporte era de trem também? Hein? O transporte era feito em vagão de trem? Vagão de trem. Vagão de gado, né? Só lembra o tempo que demorava? Hein? O tempo da viagem? Levava 20 horas, 18 horas, assim. Eu sei que a gente viajava dia e noite. Vagão fechado? Fechado. Não abria em nenhum momento? Nenhum.
E não tinha lugar nem para sentar. Tinha. E eu, toda vez que acho que nervosa, toda vez que viajava de um lugar para o outro, me dava cólica. Então eu ficava sentada em pé, se eu tivesse uma cama. Ai, se eu tivesse uma cama. Depois já desistia da cama. Ai, se tivesse uma cadeira para sentar. Ai, se eu pudesse sentar no chão, esticar as pernas. E não havia espaço. Não havia espaço. Havia alguém que morria durante esses transportes? Não, tinha mais gente passando mal. Porque não tinha esse espaço assim, não, pelo menos no meu vagão. Não. Imagina só o cheiro, porque tinha 2 baldes no canto lá para fazer as necessidades, no meio de um vagão lotado. É desumanas as condições da viagem. Desumanas, completamente. Não abriam para dar água, para comida, nada. E quando algum judeu se dirigia a um alemão, algum soldado pedindo água, pedindo alguma coisa, o que acontecia? Com carabina. Matava? Batia. Matava, batia. A chegada em Auschwitz, a senhora lembra como foi? O desembarque? O desembarque. Eu contei, né? Eles botaram todo mundo em filas e direito. Mas os alemães falavam alguma coisa? Como eles xingavam os judeus? Ou eles não xingavam? Não lembro desses detalhes assim. Quando a senhora voltou para Lodz, quando viu que a comunidade toda já havia sido exterminada, o que a senhora fez? Como a senhora veio parar aqui no Brasil? Eu quis fugir. Simplesmente. E para onde? Primeira oportunidade, quer dizer, nossa ideia principal, inicial, foi ir para Israel. Mas foi na época que aí de lá da colônia não tinha condições. Aí eles falaram que tem que ir para a Alemanha, que lá formaram os campos de sobreviventes. E de lá tem chance de ir para Israel. Aí voltamos para a Alemanha. Eu casei, meu marido estava sozinho. E ele já estava mais tempo lá em Lodz, ele saiu antes, ele chegou em Lodz de mim, e ele já tinha algum dinheiro que tinha fazendo negócios, não sei o quê. Aí ele resolveu viajar. E eu casei com ele para poder ir com ele viajar, estou sendo sincera. Ele até queria me levar sem casar. Sem casar, não vou. Aí voltamos para a Alemanha. Esse é um capítulo à parte. Fomos presos pelos russos, acusados de espionagem, sabe? Foi uma novela. No fim, chegamos na Alemanha. Resultado. Aí, quando nós conseguimos entrar na fila e tudo, quando conseguimos marcar uma viagem organizado pelo partido lá de Israel, aconteceu que eu adoeci. E não pude ir, então foi adiado para a próxima. E os amigos que foram nesse transporte, foi o Êxodos, que foi preso no Chipre. E eu já estava tão traumatizada com essas viagens ilegais, com a viagem da Polônia para a Alemanha, que nós fomos presos. Eu já estava tão traumatizada, quando a gente soube do Êxodos, falei, eu não vou mais ilegalmente. Se eu não puder ir com documentos legalmente, eu não saio daí. Aí a gente se inscreveu para os Estados Unidos, a gente se inscreveu para ir para a Austrália, onde tinha uma inscrição, a gente se inscreveu.
Mas nesse meio tempo, a prima do meu marido achou o nome dele numa lista de sobreviventes no jornal. Sabe? E ela conseguiu, quer dizer, conseguiu não, né? A gente tinha que ir ilegalmente para a França, porque da Alemanha não era possível nos trazer para cá. Ela já morava aqui. Aí meu marido foi para Berlim, porque em Berlim tinha uma representação do Brasil. Sabe? Ele foi, eu fui, alegamos que a única irmã que sobreviveu à guerra, isso tudo e tal. Não adiantava. Os judeus não podiam entrar no Brasil, da Alemanha. Aí ela escreveu para nós que o único jeito de a gente poder ir é ir para a França. E da França a gente pode vir como turista. Aí a gente foi para a França, e da França a gente veio com visto de turista. E vieram direto para Belo Horizonte? Desembarcamos no Rio, né? E viemos para Belo Horizonte. A prima do marido da senhora já morava em Belo Horizonte? A minha prima não. E aí se instalaram definitivamente? Tiveram algum problema para o registro definitivo? Não, nenhum problema não, porque o marido da minha prima, ele arrumou um contrato, como se diz, de trabalho, que a gente não vai cair nas costas do governo, né? E eu estava esperando, eu já estava no 7º mês esperando meu filho. Quer dizer, era só esperar ele nascer. Era brasileiro. Mas não tivemos nenhuma dificuldade. Já logo conseguimos a permanência. E aqui no Brasil, a vida foi mais tranquila? Houve alguma manifestação de antissemitismo ou sempre a senhora sentiu que é? Não, aqui eu não senti. Não senti. Aqui não senti. Aqui foi mais tranquilo, quer dizer, os primeiros anos eu não podia entrar no jornal em casa, eu não podia ouvir falar em guerra, em jornal, em notícia de guerra, não podia nada disso. Eu fiquei em tratamento com o Dr. Fernando Veloso uns 15 anos. A senhora sonhava, lembrava? Sempre dores de cabeça se de morrer, fiz todos os exames, tudo. E desmaiava no meio da rua, sabe? Tinha crises assim de ficar completamente dura, as mãos ficavam igual de arame, sabe? E assim fui levando, trabalhando, fui levando, criando os filhos. Os filhos meus lembram, eles têm um trauma à infância que eles viram nas minhas crises, sabe? Por exemplo, não sei se você lembra, tinha um caso no Rio que uma amante matou a menina do caseiro e que não sei o que, é uma confusão, queimou a menina. E as crianças estavam lá em casa comentando o fato que eles viam na televisão, não sei o que. Aí um deles falou, você já imaginou como a mãe da Tânia, ela chamava isso, eu lembro, como ela, eu trabalhando no outro quarto, escutando, você imaginou como a mãe da Tânia deve ter passado? Aí um dos meus meninos disse, deve ser igual aquele dia que mamãe passou mal aqui. Os meus filhos, quando eram pequenos, eles não chegavam igual uma criança. Mãe, me dá para comprar um lápis, me dá para comprar bala, me dá para comprar chocolate, sei lá o quê. Eles chegavam perto de minha mãe, você está hoje com dor de cabeça? Quer dizer, dependendo da expressão do meu rosto, aí eles pediam as coisas. E conforme estava a expressão, não estava lá grandes coisas, então eles voltavam para trás sem pedir nada. Quer dizer, é um trauma que eles tinham. Agora a senhora não sonha mais com isso? Agora, às vezes eu sonho ainda, mas muito, muito mais raro, né?
muito mais raro, que o Sônia agora já passou, já apagou um pouco, sabe, da memória. Agora, por exemplo, um dia para você ter uma noção como isso influi na mente de uma pessoa, já tinha alguns anos que eu estava aqui, lembro como se fosse ontem, assim, coisinhas, passou o filme Malabarista, com Danny Kaye, no Cine Caiaca. E eu fui com meu marido. O filme, não sei se vocês já há tantos anos, mostra um sobrevivente de guerra que chega em Israel. Esses problemas de arranjar trabalho, de não sei o quê, sabe? Esses traumas dele, que ele não pode ver uma pessoa uniformizada, sabe? Então, é um filme, assim, pesado. Mostra esses problemas dele para se adaptar numa vida normal no país. E, por coincidência, dois alemães sentaram perto de nós. E eles ficaram conversando em alemão o tempo todo. E isso teve um efeito sobre mim. Quer dizer, vendo o filme, ouvindo falar eles em alemão, eu não sei o que aconteceu, eu sei que comecei a gritar. E comecei a gritar e desmaiei, me tinha que carregar para fora do cinema. Agora já sofro menos com isso, mas ainda tem pesadelos. Tem. Tinha noites que meu marido me batia para me acordar, dando tapa no rosto para me acordar, que não conseguia me acordar, de eu gritar. Tanto. Agora são muitos anos, mais de 40 anos, que muitos detalhes, não é que a gente esquece, sabe? Porque esquecer é impossível, mas muitas coisas, por exemplo, no gueto lá, a fome, não falei nada sobre a fome. A gente comia folhas, mato, para ganhar, além da ração que a gente ganhava, para ganhar 2 quilos de casca de batata podre. Precisava de receita médica. Mamãe, como estava com as pernas muito inchadas, ela ganhou algumas vezes do médico receita para casca de batata. E a gente chegava em casa, trazia em casa, lavava, separava a parte boa da estragada, né? E moía isso, botava um pouco de farinha de trigo, tempero, cozinhava, assava. Era uma festa. O que de mais marcante ficou para a senhora da impressão da guerra, dos nazistas? O medo, quando a gente via os nazistas entrar no gueto, porque normalmente eles não estavam no gueto, né? Mas o medo é terrível. Eu também tive trauma de ver um policial. Em 67, eu aprendi a dirigir carro. Eu estava com um instrutor dirigindo, aí a polícia deu um blitz, né? A polícia deu um blitz. Pediu documentos e tal, tinha carteira de provisória, de aprendiz, tal, tudo bem. Quando ele foi embora, eu liguei o carro, consegui ligar o carro e sair, falei com o cara, o instrutor, acho que eu estou curada. Porque conseguiu Eu consegui relacionar ali com o guarda naquele momento. Guarda, qualquer guarda, eu via um guarda, passava para o outro lado da rua. O medo era terrível.
E como que a senhora via que os alemães pensavam nisso? Os nazistas, eles tentavam fortalecer essa imagem do medo, eles queriam humilhar os judeus? Eles queriam simplesmente matar. Eles chegavam lá no cemitério, que as pessoas que trabalhavam no cemitério contavam. Eles chegavam no cemitério e pegavam a lista, o relatório das mortes. Eles falavam que está muito baixo. Isso no campo de concentração? Não, no gueto. No gueto. No gueto. Quer dizer, eles queriam exterminar, simplesmente. Enquanto eles podiam. E no gueto, a senhora lembra se os alemães, quando os alemães entravam em contato com os judeus, como eles chamavam os judeus? O xingamento? Se tinha algum xingamento? Eles nem falavam. Nem falavam. Não falavam. Não se dirigiam. Porque a senhora falou que os alemães detestam sujeira. Eles não tentavam associar os judeus à sujeira? Tentavam. Tentavam. A vida toda. Sempre. A senhora lembra de algum fato que pudesse ser? Sempre eles falavam que os judeus são porcos, os judeus são imundos. Tinha cartazes, tinha escritos nas paredes, tudo isso. Isso eles colocavam nos guetos? Escrito. Judeus porcos, judeus imundos. A senhora já voltou à Europa? Depois que veio para Belo Horizonte? Não. Nunca foi? Não tem vontade de ir? Não. Quer dizer, depois da guerra, estive na Europa, né? Porque para vir para cá, estive na Alemanha, estive em Paris, né? Mas de passagem. Depois que veio para Belo Horizonte. Mas depois que vim para Belo Horizonte, não vou ver. Nem vontade. Aqui em Belo Horizonte, a senhora encontrou alguém que conheceu antes, lá na guerra? Ninguém? Ninguém. Ficou sabendo de alguém que já conhecia e que mora em Israel, nos Estados Unidos, na Europa? Olha, aqui em São Paulo, por coincidência, um parente, nosso meio parente, encontrou uma pessoa que mora aqui muitos anos no Brasil. Não lembro se depois da guerra, acho que era antes da guerra. Sei que era nosso vizinho, do mesmo prédio. Ele tinha a oficina, ele morava pegado junto com a oficina do meu pai. Meu pai tinha uma oficina metalúrgica. E a família dele também? E também perdeu a família toda. Mas eu não lembro dele. Não lembrei nada dele. Como é que a senhora viu a reunificação da Alemanha? A reunificação da Alemanha? Não é bom sinal, não. A senhora teme da volta do nazismo? Hein? A senhora tem medo da volta do nazismo? Tem medo. Tem muito medo. E quanto mais fortes eles ficam, mais medo eu tenho. A senhora sabe que... Porque eles dizem que não tem mais, que foi, acabou. Vocês não esquecem que na época, quando esse povo foi envenenado pelo Hitler, então tinha muitos jovens, vamos dizer, da minha idade, ou mais novos. Então essa gente está vivendo lá. E por um jeito ou por outro, transmitem para os filhos alguma coisa. Não sei se eu não estive lá, não fui lá, não sei o que está no pensamento dele, mas a meu ver, como eu transmito para os meus filhos, em contar história, contar os casos, transmito para eles as ansiedades, os traumas, eles também devem transmitir para os filhos, contar das glórias, das vitórias dele. Você compreendeu? Quer dizer, de alguma maneira, mesmo se eles não tivessem a intenção de espalhar antissemitismo, eu acredito que alguma coisa eles transmitem disso.
Inconsciente. Se conscientemente, inconscientemente, não sei. Mas eles devem transmitir. E esse, a não ser quando passar 2, 3 ou 4 gerações, sabe? Pode ser que vai ser eliminado totalmente. Mas não acredito. Agora não acredito que está eliminado o antissemitismo de lá. Eu não sei, é uma coisa que não... Eu muitas vezes eu recebo uma indenização, né? Então, muitas vezes, uma vez por ano, eu tenho que ir no consulado para assinar a Lebensentscheidung, né? Estado de vida. Eles tratam assim. E pode ser se são brasileiros, pode ser eles nem são mais, são descendentes de alemães. Mas se é alguma coisa, sabe, dentro de mim, é diferente. Trato-los também bem, tudo, sabe? Mas alguma coisa dentro de mim não... Sempre... não cola. Estou sempre na retaguarda, sabe? Sempre com o pé atrás. A senhora sabe que tem uns livros que são editados na Europa, nos Estados Unidos, aqui também no Brasil, que dizem que não aconteceu nada disso. Isso tudo foi histórias inventadas pelos judeus. O Jacques falou comigo isso. Eu não sabia. O Jacques me contou. Eles dizem que o... Agora, tinha, vamos dizer, outros campos ainda, como dizem, que faziam experiências. Nos campos que eu estive, não vi nada disso. Porque, inclusive, no Auschwitz, Bergen-Belsen, eu fui em trânsito. Foi rápido. Que eu fui para o campo de concentração já em setembro de 44. Mas a senhora teve notícia de algum sobrevivente dessas experiências? Não. De alguma pessoa que foi usada como cobaia? Não. O que a senhora acha do Brasil ter recebido o Mengele e tantos outros nazistas que se esconderam aqui no Brasil? Não vão se enganar. No Brasil tem antissemitismo. A senhora já sentiu alguma coisa? Eu senti assim, eu tenho uma amiga, ela mora hoje em São Paulo, muita amiga. Ela não é antissemita, inclusive ela é minha melhor amiga. Os filhos se criaram juntos, mas quando ela se referia aos judeus, os judeuzinhos, com uma nota de desprezo, sabe? Quer dizer, para a minha família ela adorava. Mas, me referindo, o marido dela, eu um dia discuti com ele disse que judeus que querem guerra. Aí eu falei, como é que o senhor pode dizer uma coisa que os judeus querem guerra? Você só conhece a história? E como o senhor é um homem instruído? Em todas as guerras, maiores vítimas são judeus? Como os judeus querem guerra? Ah, mas os trustes armamentistas nos Estados Unidos estão nas mãos de judeus. Pode ser, não sei. Não fui lá, não conferi. Mas vamos dizer, gosto de concordar. Olha, quantos tem donos de trustes? 100? 1000? 5000? Só vai julgar um povo que os judeus querem guerra? Olha, aqui nas penitenciárias tem assassinos, tem ladrões, tem, não sei, eu vou dizer que povo brasileiro é isso. Ah, mas eles fabricam as armas que provocam as guerras. Pode ser, mas isso não quer dizer que o povo quer. Eles querem, eles podem querer, não tem dúvida. Se não for eles, se eles não, eles largam, vai ter outros que donos dos trustes.
outros vão ter fábrica de argumentos. E não é só os judeus nos Estados Unidos, no mundo inteiro tem fábricas de argumentos. Porque em todas as guerras judeus que mais sofrem. Então, isso são pessoas que não são antissemitas. Não são. Estou lhe dando um exemplo que não são melhores amigos. Os melhores amigos que eu tenho. Essa mulher era para minha mãe, irmã e todos os parentes juntos, porque cheguei e não tinha ninguém. E ela era para mim tudo. Ela me ensinou muita coisa boa. Ela era meu ombro de chorar. Aprendi muita coisa com ela, sabe? E, no entanto, deixa transparecer um pouco de antissemitismo. É isso, minha gente. Quer saber mais alguma coisa? Se a senhora quiser falar mais alguma coisa, que achar uma coisa interessante, importante, que eu acho que por nós aqui foi muito rico, muito completo. Foi? Foi um dos mais esclarecedores. Agora, muita coisa também aconteceu com os russos, quando a gente voltou da Alemanha, sabe? Os russos tratavam muito. Os judeus, inclusive. Os judios eles achavam que nós somos alemães. Isso que a senhora falou quando estava voltando da Alemanha em direção para Muito, sabe? Foi duro.